Pessoas, sejam muito bem-vindas à nossa quinta sessão. Nós estamos com convidados muito especiais hoje. Thalita Patz aqui, eu sou advogada, sócia da Fernandes e Patz Sociedade de Advogados. Estou com o meu co-host, Diogo Fernandes, também sócio comigo da Fernandes e Patz Sociedade de Advogados e do grupo Best Business Empreendimentos Imobiliários. Bem-vindo, meu sócio. Obrigado, Thalita, minha sócia, minha co-host hoje da Sessão Aberta. Hoje a Sessão Aberta está muito interessante. Pela primeira vez teremos 2 convidados que são de Indaiatuba, são políticos, e quando se fala em gestão pública e política, dificilmente a gente não liga o nome a um dos convidados, que já foi 4 vezes prefeito de Indaiatuba. É verdade. Também estaremos com o pré-candidato a prefeito de Indaiatuba, apoiado pelo grupo político que vem fazendo a gestão da cidade nos últimos 25 anos. Thalita, então, sem mais delongas, apresente os nossos convidados. Então, a sessão está aberta. Hoje, para quem é indaiatubano, eu sou nascida em Indaiatuba, então hoje o episódio está muito especial. Vocês vão já saber quem são nossos convidados. Eu vou apresentá-los formalmente, mas já são muito conhecidos. Ele é formado em Direito, empresário do ramo de silvicultura e político brasileiro filiado ao MDB. Nascido em 1967... na cidade de Indaiatuba, é pai do Felipe e da Laura, marido da Cristina, irmão do deputado estadual Rogério Nogueira, foi vereador, prefeito de Indaiatuba por 4 mandatos, 1997 a 2000, 2001 a 2004, 2009 a 2012 e 2013 a 2016. E foi deputado federal de 2007 a 2008. Reinaldo Nogueira, que honra tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, né? Participar aqui desse podcast, uma associação de advogados aqui muito conceituados, que nesse podcast faz com que a gente aproxime do cidadão, né, tire algumas curiosidades e que a gente possa realmente matar algumas curiosidades de você que está aí do outro lado. Essa que é a ideia. Muito obrigada de novo por ter aceito o nosso convite. E também o nosso convidado nesta sessão especial de hoje, Dr. Custódio Tavares, tem 50 anos, é casado, tem 2 filhos, nasceu em São Paulo, mas foi criado em Alfenas, Minas Gerais, onde fez graduação em odontologia. Veio para Indaiatuba em 1999 para montar sua clínica e construiu aqui sua vida profissional e familiar. Hoje é especialista e mestre em implantodontia, foi professor em pós-graduação, esteve por 14 anos na vida pública como diretor da saúde bucal da Prefeitura de Indaiatuba e hoje é pré-candidato à Prefeitura de Indaiatuba. Dr. Custódio, também seja muito bem-vindo. Oi, Thalita, muito obrigado pelo convite, obrigado também, Diogo. É uma satisfação poder estar aqui participando desse programa que nós vamos estar discutindo, falando um pouco da nossa vida pessoal e também um pouco da política de Indaiatuba, dos projetos que a gente tem pela frente aqui para a cidade de Indaiatuba. Muito obrigado pelo convite. Isso aí, nós que agradecemos. Legal. Reinaldo Custódio, inicialmente agradecer realmente a presença de vocês, o tempo de vocês. A gente sabe que para a campanha corrido é difícil a gente estar em todos os lugares, mas obrigado por terem vindo. Inicialmente, falar um pouquinho da história de Indaiatuba. Eu que vim para Indaiatuba em 2001, pude acompanhar o desenvolvimento e o crescimento da cidade, morava ali no Jardim Regina, então é uma região que eu vi se desenvolver ali com o CIAE, o FIEC, o velódromo, a pista de bicicross, enfim, muitas obras ali que saíram. Também teve o... CIA. Não, do Carlinhos lá, quiosque do Carlinhos. Quiosque do Carlinhos. Então teve muita obra ali que a gente conseguiu acompanhar Parque da Criança. e identificar que Indaiatuba realmente se desenvolveu nesses anos. E se tornou uma referência tanto na região metropolitana quanto no Brasil, quando a questão é gestão pública. Reinaldo, quando a gente fala do seu nome, muito se vincula à cidade de Indaiatuba, porque você fez por muitos anos aí a gestão da cidade. Só que a gente sabe que nos últimos anos, muitas pessoas se mudaram, porque vieram outras empresas, multinacionais, enfim. E teve os 2 mandatos do Gaspar. Então, eu gostaria de iniciar a pergunta assim, fale um pouco mais sobre você, Reinaldo. Como que foi essa trajetória junto a Indaiatuba, desde o início, quando você foi vereador, e depois se tornou prefeito, e aí fez sua trajetória política na cidade? Quero tentar aqui bem resumidamente, né? Antes de entrar para a vida pública, eu tinha uma cerâmica, fazia tijolo e laje já em Capivari e administrava toda a logística de entrega de madeira do meu pai. A gente mexe no ramo do agronegócio, né? Na área de silvicultura. A gente fornece
hoje para as grandes empresas, Klabin, Suzano, para papel e celulose, mas também fornecíamos para cerâmicas, caldeiraria, e eu cuidava dessa parte de logística de entrega desse material. E também tinha uma empresa, né, de cerâmica que fazia tijolo e laje. Em 92, eu tinha um tio que foi vereador, em 82. Daí ele deixou de ser, mas daí ele quis ser de novo, em 92. E eu estava lá, pronto como um coronel eleitoral para ele, né? Para ajudá-lo e tal. Daí chegou no dia, eu lembro, 1º de maio de 92, ele falou: Reinaldo, não vou ser candidato a vereador, vai ser você. Eu falei: não, tio, eu não. Né? Eu gosto, não, vai ser você. E meu pai contra eu ser candidato a vereador. Como meu pai foi contra o meu irmão estar no motocross lá atrás. Depois tem uma outra história, a gente pode falar disso depois. Mas daí, 1º de maio foi... Acabei sendo, Foi lá, ele que escolheu o partido para vencer e tal. Resumindo, fui, acho que o 3º mais votado do partido, o 4º da cidade. E comecei a atuar como vereador. Daí ele falou assim: não, você tem que ser candidato a deputado federal. Eu falei: meu tio, eu tô aprendendo a ser vereador ainda, né? Tocando minhas coisas, né, na minha gestão privada, dos meus negócios privados. Ele falou: não, vamos. Na época era Mário Covas e Francisco Rossi, segundo turno. Eu era do partido Francisco Rossi. Mas antes, né, do segundo turno, né? Daí fui, assim, de última hora. Francisco Rossi era candidato a prefeito? Governador. E fui junto com o Francisco Rossi. E tinha o Clem Ferrari, que é uma lenda da cidade também. Foi um bom prefeito, né? Tem grandes feitos para a cidade. Parque ecológico, né? E daí, na época, eu era do partido dele. Daí ele falou: Reinaldo, vamos fazer o seguinte, eu vou para estadual, você vai para federal. Só chegou na última hora de decidir, eu não encontrava ele estava pro Mato Grosso, ele tinha fazenda no Mato Grosso. Daí meu tio falou: não, você tem que ir pro PDT, que é o partido mais fácil de se eleger, que era do Francisco Rossi. E você vai para federal. Eu falei: tá bom, vamos fazer a campanha federal. Mas isso aí era julho. A campanha estava ali em cima já. E fui candidato. De última hora, fui candidato, meti a cara. Daí o Clem resolveu ser federal também. Que ele era para ser estadual. Daí eu ganhei dele em Indaiatuba, de mais de 5 mil votos. Ele ganhou de mim no estado. E ele já era prefeito na época ou não? Não, ele tinha acabado a gestão, né? Daí, eu fiquei primeiro suplente, faltou 4 mil votos para mim ser eleito deputado federal em 1994. Só que como eu ganhei do Clem Ferrari, que era uma lenda na cidade, eu falei: agora daqui para frente eu vou ser candidato a prefeito, né? Ou vou parar de vereador também, porque eu era vereador. Daí reuni a minha família e falei assim: ó, ou eu vou para prefeito, ou vou parar. Como meu pai tinha um investimento muito grande no meu irmão no esporte, né? Motociclismo, na época ele era campeão em todas as categorias na época já. Ele falou: eu vou te apoiar, mas se você perder, você nunca mais fala em política dentro de casa. Eu falei: tá bom. Aí resolvi, fui candidato a prefeito e ganhei. Sob pressão. Sob pressão, tipo assim, eu tenho que ganhar, senão eu tô ferrado, né? Com a minha família. Ganhei as eleições, ganhei do Clem Ferrari. O Clem foi o 2º colocado, depois veio o 3º e 4º colocado. Mas dentro disso, daquilo que da onde eu fui criado, dentro de gestão pública, de trabalhar. Tanto é que eu fiz colégio agrícola com a intenção de ser agrônomo. Eu acabei o colégio agrícola, falei: pai, vou estudar para agronomia. Ele falou: mas como que é a agronomia? Onde que é a escola? Eu falei: Piracicaba, né? Pinhal. O Gaspar se formou em Pinhal. Mas é o dia todo. Ele falou: não, você não vai ser agrônomo. Você escolhe um curso noturno e durante o dia você vai trabalhar comigo. Eu tô falando antes da vereança, isso aí. Daí eu falei: então tá bom, né? Deixei para trás a agronomia, fiz direito, me formei em direito, nunca exerci, para falar, até o estágio, fiz os estágios, tudo, né? Mas... Nunca teve vontade de exercer?
Não, nunca tive vontade. Foi muito importante o curso de Direito para mim como prefeito e na minha vida privada também, em contratos comerciais, essas coisas, foi bastante importante para mim, o know-how que a gente acaba adquirindo aí no curso. E lá atrás, né? Daí eu virei e já estava com meus negócios e tal, aí eu virei prefeito. Eu virei prefeito, já tinha esse know-how. Eu falei até pro custódio, falei, você vai ver depois das eleições, depois da vitória que você não dorme. Então eu falei, você tá na campanha, você nem dorme, preocupado. Falei, não, a campanha você dorme porque você tá cansado, acaba o dia arrebentado, você dorme no outro dia de novo, é campanha de novo. Mas depois que você ganha a eleição, aí você não dorme. Daí você vem tudo que você possa imaginar. Saúde, educação, trânsito, vem tudo na sua cabeça. E você fica, né, fazer, eu tenho um planejamento, tinha um compromisso de plano de governo, mas falei, peraí, agora é verdade, tenho que, né, vou fazer a coisa acontecer. Reinaldo, você eleito em 97, é claro que Indaiatuba já era uma boa cidade, mas não era nem perto do que é hoje. Não. E aí, a pergunta é, você imaginava que Indaiatuba chegaria onde ela chegou? Você a ser uma referência nacional, exatamente, né? já idealizava esse projeto Você sabe que os primeiros 2 anos foi uma briga, assim, uma luta, porque eu entrei com energia cortada, sem combustível, sem um equipamento público de manutenção de estrada rural, sem caminhão, uma viatura funcionando, uniforme da guarda, assim, quase impraticável de ser usado, rasgado, velho. A educação, olha como se é, em 97, a educação tinha um computador. Nossa. Para você ter uma ideia como evoluiu de lá para cá. Em 97, um computador tinha a Secretaria da Educação. Assustou. A Prefeitura Intervenção Estadual, pronto-socorro fechado, que funcionava no porão do AOC. Era no porão pronto-socorro. Então foi assim, um desafio muito grande. Foi assim, 4 anos dedicado exclusivamente a resolver problema. Pra botar em ordem, cara. Sem assim, sem tempo para pensar, sem tempo para viajar, sem tempo para nada. Como que eu ia resolver o problema? Era reunião em cima de reunião. O AOC, antes de eu assumir, nós resolvemos que o cliente tinha desapropriado o AOC e não pagou. Porque na época você desapropriava e não pagava, tinha intervenção, estava intervenção da prefeitura. Bom, a prefeitura teve que devolver o hospital para o AOC e pagar 14 milhões ainda. Nossa. Né? Depois tinha Banco Excel que patrocinava o Corinthians, viu, cuzado? E o que o senhor acredita que... Primeiro, o que te motivou? A gente sabe dessa pressão e tudo, da vereança, da prefeitura, mas o que te motivava ainda mais a enfrentar esses desafios? E hoje, o que o senhor acredita que o diferencia na gestão política para depois de tantos mandatos e já está há certos anos distante de Indaiatuba diretamente na gestão, mas ainda ser tão bem lembrado? Desafio. Eu tinha que ser diferente. Não só para minha família, para o meu pai, que tinha meu irmão como ídolo, campeão nacional, latino-americano. Eu falei assim, eu tenho que também ser diferente. Então o foco foi ser diferente. E para ser diferente foi assim uma proximidade muito grande com a população, um desafio, sendo verdadeiro, falando que era possível, que não era possível, quando ia fazer. Quando eu falava, vai fazer daqui a um ano fazia. Então comecei a ter a credibilidade política, né? Então, mostrando a verdade e falando como ia resolver os problemas. E quando eu falava que ia resolver, em qual prazo, resolvia. Então, isso me deu uma credibilidade muito grande política. Então, hoje, quando eu falo, a população acredita, porque minha carreira toda, 16 anos como prefeito, tudo que eu falei foi cumprido. Então, eu tenho esse crédito popular, né, de falar e cumprir. E um crédito também de ouvir muito a população, porque eu gosto de gente, eu gosto do povo, não tenho classe social para me frequentar. Qualquer uma eu frequento, ouço e tento tirar daquilo que eu ouço um proveito para a vida pública. E de muita gente o senhor lembra pelo nome, né? Lembro, eu sou bom de nome. Não, É sou bom de nome. Sou bom de nome. E aí, o senhor então nunca se afastou de Indaiatuba, apesar de estar agora, hoje, cuidando dos seus negócios particulares.
E nós, quanto advogados, sempre aconselhamos os clientes a nunca serem fiadores de ninguém, avalistas de ninguém. Porque credibilidade, como o senhor falou que tem, e nome a gente só tem um. Então, eu imagino na política o quanto é mais difícil ainda arriscar todo esse histórico estrelado que o senhor tem, apoiando uma candidatura agora, que é do Dr. Custódio. Por que o Dr. Custódio? Antes de falar do Dr. Custódio, vocês como advogado, eu tive uma perseguição muito grande e tenho ainda. Em tudo que me acusaram até hoje, eu nunca tive um apontamento dentro da administração pública. O Tribunal de Contas sempre aprovou todas as contas, mas eu tive uma perseguição, né? Que isso aí machucou machucou minha família, mas enfim, o tempo vai mostrar e está mostrando, né? Então todo esse capital político em favor do nosso pré-candidato, Dr. Custódio, você fala assim, você pode frustrar lá na frente com o Custódio? Todo mundo pensa isso às vezes, né? Fala assim, como você está pondo o seu nome em favor do Custódio? Eu coloco meu nome porque eu conheço o Custódio. Conheço a competência dele, a firmeza dele, né? É uma pessoa, você vê assim, uma cara boazinha, tudo, mas na hora de ser firme, ele sabe ser firme, né? E também porque os que concorrem com o Custódio não têm competência nenhuma. Desculpa estar falando aqui, são boas pessoas, mas nunca fez gestão em nada. Eu comecei a fazer gestão com 17 para 18 anos, né? Na empresa do meu pai, depois empresa própria. Eu sabia o que era difícil fazer uma folha de pagamento no fim do mês, o que eu tinha que correr, a minha organização, né? Isso aí, é lógico que uma prefeitura é muito maior do que eu fazia, né? Mas aquilo que eu fazia, eu empreiei para a gestão pública, me cercando de pessoas boas, de uma boa equipe. Quero agradecer e parabenizar todos os secretários que passaram dentro do meu governo, né? A equipe de vereadores que também me deram sustentação para aprovar os projetos em favor à nossa cidade. E vou te falar como é importante uma Câmara. Quando fui fazer a prefeitura nova, eu não tinha voto na Câmara. E vai aqui o meu abraço para o competente e uma pessoa que conseguiu enxergar o que era uma administração, mas era contrapartidariamente comigo, Vladimir Soares, né? Ele foi eleito vereador e na época ia faltar um voto. E ele foi o voto de oposição que fez com que nós aprovássemos a construção da prefeitura nova e o desenvolvimento do parque ecológico. Então ele fez a diferença nesse momento. Com certeza. Né? Então, o que eu posso dizer para vocês hoje se eu estou enganjado, sim, na campanha do Dr. Custódio, estou indo para a rua, estou indo nas empresas, estou colocando o meu nome, sim, né? Fala assim, você pode ter uma frustração? Eu não acredito nessa frustração, porque eu conheço a competência dele, né? Minha frustração é entrar alguém que não tenha competência e faça a Indaiatuba afundar, como aconteceu com Salto, como aconteceu com Americana e muitas outras cidades aqui da nossa região. É por isso que eu estou me colocando o meu nome, o meu know-how político à disposição do Custódio. Nem que se eu quisesse ser candidato hoje, pela função que eu exerço na minha vida privada, eu não teria tempo suficiente para ser prefeito. Então, poderia ser candidato, tem lá as limitações, poderia ser uma liminar e tal, mas eu tenho ainda por mais 2, 3 anos, desafio no setor privado, que graças a Deus está indo muito bem, não posso reclamar. Mas eu estou tirando agora um fôlego, agendando aqui, me reagendando para o tempo que for possível andar com o Dr. Custódio e estar avalizando ele, sendo fiador dele, eu vou estar fazendo porque eu sei que é o melhor para Indaiatuba. Mesmo com essa falta de tempo, os indaiatubanos podem contar com seu apoio na gestão, se o Dr. Custódio vier a ser eleito. Sim, eu tenho até um compromisso com o Custódio de trabalhar um pouco mais no desenvolvimento, de trazer novas empresas, investimento para a cidade. Essas coisas a gente tem um know-how e eu gosto de fazer. Então eu acho que todo mundo, tem que deixar um pouquinho do seu tempo para prestar um serviço social, né? Para uma entidade, a prefeitura é uma entidade. Então eu acho que sempre quando eu oro e peço a Deus, eu falo assim, o que eu posso fazer? Então eu acho que o que eu posso fazer, o que eu mais sei é de gestão pública, né? Dentro da política. Então
a minha contribuição social para nossa cidade vai ser poder, parte do meu tempo, poder estar colaborando com a administração do Custódio. Doutor Custódio, você é dentista, tem clínicas, atuou durante 14 anos na direção da saúde bucal de Indaiatuba. E por que agora entrar para a política? Da onde veio esse interesse de concorrer ao cargo eletivo para o executivo de Indaiatuba? Bom, Diogo, é o seguinte, com relação à questão política, da minha vontade, né? Como que eu entrei na política, na verdade, o Reinaldo me convidou em 2010 para ser diretor de saúde bucal. Eu já gostava de política, né? Eu gosto de política. E quando você entra no setor público, você começa a se envolver com as questões públicas, com as necessidades que a população tem, dos enfrentamentos que a gente tem dentro do setor público para fazer acontecer um serviço, né? Oferecer para a população um serviço. Isso a gente vai contagiando a gente. Os desafios vão aparecendo para a gente cada vez mais oferecer qualidade no atendimento, desenvolver projetos, né? No meu caso, dentro da atenção básica, que é levar o serviço de odontologia para os postos de saúde, também levar o serviço de odontologia especializada para a cidade, ampliar esse tipo de serviço também, atendimento hospitalar, que hoje em Indaiatuba é uma das poucas cidades que tem atendimento sob sedação, que acontece no hospital dia. Então, os desafios da gestão pública, eles vão contagiando a gente também, entendeu? E também a participação em equipe. Né? Eu sempre próximo do Reinaldo, quando ele me convidou, né? Aprendendo, vendo como é que funcionava a gestão, próximo dos secretários, né? Isso vai envolvendo a gente e vai deixando a gente também motivado a ter novas conquistas. E aí veio o convite do Reinaldo, do Gaspar, do grupo político, e eu aceitei o desafio. E foi de bate-pronto? Como que foi essa primeira ideia? E você recebeu essa notícia? Não, a gente, assim, não dá para ser de bate-pronto, né? Um convite desse, a gente sabe da responsabilidade que é administrar uma cidade como Indaiatuba. Houve muita conversa, né? Conversa com a minha família também, né? Mas muita conversa com o Reinaldo, muita conversa com o Gaspar. Indaiatuba, ela é muito profissional, a gestão pública é muito profissional aqui em Indaiatuba, então é muito sério o negócio. Política não é brincadeira, entendeu? Então, existe muito compromisso que a gente tem que tá cumprindo junto com a população e os serviços. Então, foi muito conversado, foi muito em torno de 2 anos, né, Reinaldo? Mais ou menos a gente vem conversando, a gente vem entendendo toda essa questão, né? E assim foi tomada a decisão em conjunto com o grupo político, também em conjunto com a minha família, porque a gente sabe do desafio que é, como o Reinaldo disse, a gente tem que ter uma dedicação exclusiva para esse tipo de serviço. Hoje eu estou preparado profissionalmente. Hoje minhas 2 clínicas estão dentro de uma empresa que tem gente trabalhando comigo, né? Eu tenho parceiros também trabalhando. Eu me afastei. Já caminham de forma mais independente. Sim. Tem gestão dentro da empresa. Então, hoje eu me afastei da parte prática, né? Do atendimento dos pacientes para me dedicar exclusivamente a essa pré-campanha e esse período que a gente está passando eleitoral. E ambos, eu já ouvi vocês falarem muito do grupo político que gera a nossa cidade hoje há mais de 20 anos. Eu sou apoiadora desse raciocínio, porque não é ditadura, como muitas pessoas pensam, é continuidade de um trabalho, porque em 4 anos se faz muita coisa, mas quando a gente fala em desenvolvimento da cidade, demanda muito tempo. Como o Reinaldo mencionou, os primeiros anos de mandato foi para organizar a casa, para colocar a casa em ordem, projetos, e você tem que desenvolver, tem que ter essa continuidade. Pensando nisso, como que aconteceu a junção com tantas pessoas competentes nessa base? Olha, Thalita, a gente apanha bastante, viu? Apanha bastante. Eu imagino. Confiamos em algumas pessoas para alguns setores que não corresponderam. E mesmo sendo amigo, eu tinha falado assim, desculpa, você não está sendo produtivo. Eu espero que você continue sendo meu amigo, mas você não pode ficar aí.
Então, são decisões que um gestor tem que tomar, independente da amizade. Aí a gente tem que olhar para o lado profissional. Quando você começa a tratar do lado profissional e a coisa começa a fluir, você se aproxima, porque a gente troca conhecimento. Eu vou explorar o seu conhecimento para uma gestão pública, entendeu? Então, eu como gestor público, prefeito, que é o cargo top, né? Eu tenho que explorar todo o seu conhecimento em favor da sociedade. Então, seja no setor jurídico, por exemplo, de vocês, eu quero fazer que os processos andem com mais rapidez, né? No setor de aprovações, no setor de desenvolvimento. Então, eu tenho que exigir dentro de um planejamento que a gente faz, político. Então, dentro de um planejamento político, eu tenho que trazer você, técnica, que faça aquilo sair do papel e ir para a prática. Que não é fácil, porque a papel aceita tudo. Tirar do papel para a prática é muito difícil. Então, aí, eu posso dizer que o prefeito é um maestro. E o conjunto de pessoas que assessoram é a parte musical. Então, se você for um bom maestro, vai sair boa música, né? Se você for um bom maestro, às vezes não com um conjunto musical tão profissional, mas ele vai tocar o seu tom. Agora, se você tiver a melhor orquestra e o maestro não for bacana, ele não consegue dar o tom que o público está esperando. Então, Isso o que eu quero... um desafio, realmente, desafio. porque eu acredito que para o empreendedor, o maior desafio, e hoje nós temos escritório, eu sei o quanto é difícil você manter uma equipe, criar uma padronização de processos internos, e isso transparecer na efetividade do serviço, realmente. Você entregar para a sociedade, falando em prefeitura, realmente um serviço de qualidade e uma cidade que é referência hoje nacionalmente, como é Indaiatuba. Então, acho que o mais difícil, realmente, é justamente encontrar as pessoas certas para os lugares certos e fazer essa gestão desse grupo que vem há tanto tempo aí à frente de Indaiatuba. E as regras do setor público, né? Elas são diferentes da vida privada. Então, você tem que ter pessoas técnicas desenvolvendo projetos para ser aplicado politicamente. Então, esse é o maior desafio, você poder extrair das pessoas, né? Que nem o Reinaldo falou, você é um maestro, né? Mas extrair de um técnico, né? Ser capaz de ele também transformar isso em gestão pública, em políticas públicas. Então, esse é o diferencial de Indaiatuba. As equipes que foram sendo construídas ao longo do tempo, né, fizeram a diferença também aqui na gestão pública. Que um bom profissional, né, sabendo ser cobrado, ele produz muito. Às vezes ele é um excelente profissional, mas quem está cobrando ele não tem a capacidade de cobrar, de fazer ele desenvolver o papel dele. Então, esse é um segredo que você tem que olhar numa forma de como eu explorar o seu conhecimento. Isso aí eu acho que chama sabedoria, né? Usar da sua inteligência para aplicar para o setor público que vem de encontro com o benefício do serviço público, com a população, né? Que é a ponta. E de lá para cá, passou por mim, passou pelo Onério, voltei, o Gaspar está indo. Hoje eu posso dizer que um desafio do Dr. Custódio é... Igual o discurso dele foi, a régua é alta, a cobrança é alta, né? Hoje tem cidade que você vê um capim mais alto num canteiro, é comum, porque nunca teve bom. Agora, onde sempre teve bom, tem que ficar melhor. Então, o desafio do Custódio é o que está bom transformar em melhor. Por isso que ele vai ter minha ajuda, vai ter a ajuda do Gaspar, vai ter uma ajuda de uma equipe que nós não vamos deixar a peteca cair. E uma questão de suma importância também, Reinaldo, é a sucessão entre os prefeitos e o bom relacionamento entre eles, para pegar a pasta redonda e fazer e continuar os projetos. E acredito que seja por isso que Indaiatuba está onde está. Você falou uma coisa muito importante que, se vocês observarem a região, todos esses prefeitos brigam com o atual prefeito. É verdade. Eu sempre respeito o Gaspar. Nós temos um planejamento que ele cumpriu o planejamento. Tem algumas coisas que ele fez fora do planejamento, que é uma questão que ele optou de fazer, tinha orçamento para fazer e ele acabou fazendo. Mas eu respeito, né? Eu jamais cheguei na gestão dele. No primeiro mandato nós estivemos mais próximos. No segundo ele tocou. Mas eu nunca interferi.
eu sempre somei esforços com ele nas dificuldades, né? Na crise do transporte público, uma crise de uma reestruturação do funcionalismo, né? Mas tomou algumas decisões, a gente discutiu. Ele tomou a decisão dele, o prefeito é ele, né? Ele não tem que ser eu. O só não tem que ser eu. Apesar de ter esse apoio, tem que ter essa autonomia. Tem que ter essa autonomia, senão acaba brigando. Falei, então vai lá, se ele errar, ele errou. Né? Só que ele tem que reconhecer o erro lá na frente. Eu posso ter errado também, mas eu tenho que reconhecer o meu erro. Mas a gente não pode fugir do eixo, do desenvolvimento, né? Da evolução de qualidade de vida para a nossa cidade. Essa continuidade, eu acredito que é realmente extrair o melhor da democracia. Melhor. Porque é isso, você transcende o poder nas mãos de um só, você cria uma continuidade de desenvolvimento da cidade e isso reflete para o eleitor, para o cidadão que vai usufruir dessa continuidade. Ele é o beneficiado. De gestão, é o beneficiado final, né? Não tem vaidade, né, Thalita? Então isso eu acho que é o grande diferencial de Indaiatuba, que não tem vaidade. Aqui termina, né, o que o outro começou. A partir de 1997, Indaiatuba começou a se diferenciar por isso. Porque tem continuidade com responsabilidade, entendeu? Sobre isso de vaidade é importantíssimo, porque muitas pessoas, e aqui justamente a gente quer aproximar os políticos, quer tirar aquele de você estar muito distante do eleitor, de estar muito... eu não consigo falar com o Reinaldo. O Reinaldo sempre trouxe essa imagem de que qualquer pessoa, de qualquer lugar, muitas vezes ele sabe chamar pelo nome e vai estar próximo, vai ter essa proximidade de conversa. E o eleitor tem esse receio de que quando subir ao poder ou quando vier a ser prefeito, eu não vou mais conseguir falar com o doutor Custódio. As redes sociais ajudam muito nesse sentido, porque a gente tem observado que vocês estão mais ativos também nas redes sociais, mas o olho a olho ainda faz a diferença. Nós não somos políticos virtuais, né? Isso é uma característica desse grupo político, de estar em contato com a população, de estar ouvindo a população e, com certeza, né, nós vamos estar mantendo isso sempre. Esse contato faz a diferença numa gestão pública, porque a gente compartilha aí ideias, as necessidades que a população tem e transforma isso também em propostas, em plano de governo e em melhorias para a população, entendeu? E referente a esse planejamento, que ocorre de 10 em 10 anos, que encerra-se um ciclo em 2025 e inicia outro ciclo. Quais são os pontos que podemos dizer hoje no bate-papo nosso que serão observados? Podemos dar alguns spoilers? Podemos sim. Saúde é um desafio, trânsito também é um desafio, o próprio desenvolvimento que o Reinaldo falou aqui, né, que a gente tem um compromisso com o Reinaldo, com o Gaspar, da gente deles estarem me ajudando na parte de desenvolvimento, com a experiência deles. Porque se a gente tem desenvolvimento, a cidade, né, geração de emprego, qualificação de emprego, tecnologia, inovação, trazer para a cidade cada vez mais aqui. Tem os desafios sociais também que a gente tem pela frente, mas a vantagem é essa. Esse planejamento para 2035, todas as secretarias do município estão planilhadas, né, Reinaldo? Está tudo planejado. Com certeza, né? O desafio social, um deles, né? Dá oportunidade para quem queira. Para quem não queira, vai procurar o seu caminho. É o que eu penso. Não sei se o Custódio pensa isso. Né? Mas com certeza. Às vezes tem que, né? Não, tem que ter uma linha de atuação. Né? Então eu sempre falo assim, tem que ter uma linha. Gostando as pessoas, não gostando, mas você tem que mostrar um resultado. Eu acho que o poder público, esse grupo político que está aí há tanto tempo, renova-se sempre algumas pessoas. Falar assim, o doutor Custódio é uma renovação no poder público. Falar que ele é um candidato novo, né? Velho, se fosse eu candidato de novo. É um candidato velho, mas o Custódio é uma renovação dentro do grupo político. Ele saiu dentro de uma geração que acompanhou como quer fazer gestão, como quer fazer um planejamento. Então ele está dentro disso aí. Né? Ele sabe o que precisa na cidade, porque nesses próximos 10 anos que já está planilhado, não vou falar que dá 100% essa planilha que nós fazemos. A pandemia distorceu um pouco essa planilha. Né? Mas daqui a pouco já como ser prevista, né? já vai estar entrando no eixo de novo a cidade. Equilibrar, né? Agora, como ele falou assim, a saúde e o trânsito, mobilidade urbana, se você pegar
a cidade, vamos falar, a cidade de 2000 para cá, o crescimento, o desenvolvimento dela já foi em cima de um plano diretor que nós fizemos em 4 anos, na minha primeira gestão. Então, quando você olha hoje o Campo Bonito do lado de um distrito industrial, foi pensado, porque a classe trabalhadora está do lado do distrito industrial. Então, para ele chegar até o trabalho é 2 quilômetros, 3 quilômetros. Muito mais fácil. Né? Sem interferência, com as avenidas largas, possível de chegar. Então, foi planejado o distrito com o povo trabalhador. Né? Foi planejado os acessos. Hoje você vê os acessos que dá o acesso Campo Bonito, ao Colibri, são avenidas de 3 faixas, né? Pensando 20 anos, 30 anos, né? No desenvolvimento da cidade nisso aí. E hoje outra cidade né? não conheço que tenha esse planejamento, não tem, com avenidas desse tamanho. E desde distrito, enfim. Então a gente planejou isso lá atrás, estamos colhendo fruto hoje. Agora, os frutos que vão ser colhidos daqui a pouco vai ser exercido desse planejamento que está pronto nesses 10 anos para 2035. O custódio ele vai cumprir um plano de governo que está dentro de um planejamento. Só que um plano de governo extrapola, às vezes, o planejamento. O planejamento é uma coisa racional. Uma espinha dorsal, né? Dorsal, que você vai ter que fazer, né? De repente vem um dinheiro do governo federal, vem um dinheiro do Rogério Nogueira como deputado estadual, você consegue extrapolar o seu orçamento. Daí você consegue incrementar a sua gestão com ações que às vezes que vêm no seu ouvido da população e você fala assim, não, eu tenho que fazer isso aqui porque tem uma demanda, a turma está pedindo, não está dentro da nossa espinha dorsal de planejamento, mas consegue encaixar dentro do orçamento. Bacana. Dá para fazer. E pensando nisso, hoje, não nos 10 em 10 anos, mas hoje, claro que a gente não pode antecipar muito aqui, a gente está numa fase de pré-campanha ainda, mas quais pontos serão observados na gestão? Os principais pontos, porque a questão da mobilidade urbana virou realmente um foco. Eu lembro, meus pais moram até hoje ali perto do CIAE, então eu atravessava aqui da Kennedy até o CIAE muito rapidamente, e a gente atravessava realmente 5, no máximo 7 minutos a cidade, e hoje a gente já leva mais tempo, então virou realmente a mobilidade urbana uma questão a ser tratada. Quais pontos que o senhor Dr. Custódio hoje, como pré-candidato, pretende observar, pelo menos aí no primeiro mandato? A gente tem que pensar com relação à mobilidade urbana que você está falando, a questão de rever pontos do nosso transporte público, entendeu? A parte de linhas, de pontos de ônibus também. Tem a parte de infraestrutura também para melhorar o trânsito. Em Indaiatuba já cabe um viaduto, já cabe um túnel também. Também a questão de rotas alternativas, a gente tem que pensar em quem é mais... Nós que somos... Mas, assim, estamos há mais tempo em Indaiatuba, né? A gente sabe pegar rotas alternativas, pegar atalhos, vamos dizer assim, né? A gente tem que desenvolver essa praticidade para as pessoas que estão há menos tempo aqui. Só de veículos que entram e saem da Indaiatuba hoje, por dia, são 140 mil veículos. Pessoas que vêm para aqui utilizar o nosso serviço. Nem imagina isso, né? Nem imagina isso. Que vem para utilizar o nosso serviço. Vem empresas caminhões que entram no distrito para coletar material, para entregar material. Então, a gente também tem que ver a questão de fases de semáforo. A gente tem que contar também com a questão também, junto ao governo do estado, na nossa rodovia, precisa ter um novo acesso para o distrito, precisa melhorar ali o trevo da Unilever, mas aí a gente esbarra na questão estadual, que quem administra tem um contrato junto com a Artesp, né, com a rodovia, a concessão da Colinas. Então, tem vários pontos que a gente tem que avaliar que estão dentro aí tem projetos já em desenvolvimento que a gente tem que estar de olho para facilitar. Ciclovias. Hoje, as pessoas pedem muito ciclovias para a gente aumentar o número de ciclovias. Eu tenho no distrito, então, vários empresários pediram para a gente poder desenvolver mais ciclovias. Então, a gente tem projeto para isso, para poder também... Qualificação de mão de obra hoje é uma demanda do setor empresarial, né, que a gente tem que qualificar. Nós temos a FIEC, que é uma referência nacional, né, a FIEC hoje,
qualquer pessoa que vai pedir recurso para um curso profissionalizante no governo federal, fala assim, ó, passa pela FIEC, vai lá ver como que eles fazem. Como é que funciona? Né? E hoje, até dentro do plano do custódio, nós temos vários cursos na FIEC, mas tem que pegar agora, capacitar pessoas acima de 30 anos, porque o mercado já está exigindo isso aí. Né? Então, são cursos noturnos que dá para a pessoa, até aquele que está trabalhando, se qualificar e melhorar o... E falando sobre a renda FIEC, Reinaldo, salarial. a FIEC é uma instituição aqui em Indaiatuba que oferece cursos técnicos para as pessoas se qualificar e ser direcionada ao mercado de trabalho na necessidade da empresa. Então, muitas vezes, o curso é efetivamente criado, exclusivo, para atender uma demanda empresarial. E essa ideia veio quando? Surgiu como essa ideia? Porque é realmente uma questão diferenciada. Vamos relembrar o passado, foi o primeiro movimento de paralisação que ocorreu na minha gestão, quando mudou, que separou o ensino médio, né, do ensino profissionalizante. Tinha que ser separado, que antes era junto. A FIEC, você fazia o curso médio, fazia os dois juntos. Daí separou. Muitos professores perderam aula, porque separou. E tinha que deixar de fazer, então criou aquele movimento. Nessa época, nós conseguimos, junto ao governo federal, o novo modelo que criou a nova FIEC, que é o modelo de hoje. Né? O modelo de hoje... Exclusivamente para cursos técnicos, no caso. Para cursos técnicos. Então, além de receber os recursos estaduais, federais, nós, na minha época, e até hoje o Gaspar também faz, as empresas contratam cursos específicos básicos para que eles possam ter à sua disposição uma mão de obra para ser captada e lapidada para a empresa deles. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui mais de 20 empresas na área química. Na época, um ficava roubando funcionário do outro. Você dou R$100 a mais, não sei o quê. Então, eles se reuniram e falaram assim, vamos bancar. Eles pagaram o curso para a FIEC. Então, a FIEC contratou profissionais para tratar, para profissionalizar uma mão de obra que era direcionado para eles. Só que, às vezes, as empresas químicas, dentro da química, tem vários segmentos. Então, mas o básico, ele já tinha. Então, ele pegou dentro desse curso, ele chamava as pessoas, cada um, daí começou a parar esse negócio de roubar um funcionário do outro. A SEW também contratou cursos na FIEC para preparar uma mão de obra. A John Deere, quando veio para cá, também contratou. E isso é muito importante para o cidadão de Indaiatuba, que não tem uma qualificação, vai recepcionar o curso de forma gratuita. Hoje eu não sei como é que tá, que eu tô fora, mas na minha época nós tínhamos mais de 1.000 estagiários. Nossa. Na FIEC para fora a prefeitura, que eles têm estagiário na prefeitura também. Mas empresa privada. Quando acabava o estágio, a empresa contratava, já puxava ele. E após finalizar o curso, já vai ser direcionado ao mercado de trabalho. Isso é incrível. Então, E tudo fica em Indaiatuba. E essas Esse empresas que é o melhor. Essas empresas por isso que a gente tem que apostar nessa juventude aí, que está meio perdida, vamos falar assim, em algumas situações, mas trazer ele, falar assim, você quer ser alguma coisa na vida? Você tem que começar aqui pela FIEC. Né? Então... Perfeito. E falando em saúde, doutor Custódio, quais feitos à frente da diretoria de saúde bucal o senhor se orgulha? E se tem algum arrependimento nessa gestão pública que começou na prefeitura, junto à prefeitura, junto com o Reinaldo, mas que hoje o senhor se lembra de uma forma não tão positiva? Eu acho que o orgulho assim, que a gente tem, né? De ter implantado aqui um serviço de especialidade. Indaiatuba é uma das poucas cidades, talvez a única da nossa região aqui, metropolitana de Campinas, que tem 2 centros de especialidades. Um que atende a Zona Norte e outro que atende a Zona Sul. Então, esse é um orgulho que eu tenho. Entre outras coisas também, de você oferecer o plantão odontológico na UPA. Então, são alguns feitos que a gente conseguiu fazer, tendo a oportunidade, né? Que o Reinaldo dava essa liberdade para a gente, tanto ele quanto o Gaspar também. E eu não digo como arrependimento, sabe? Mas no final agora da gestão, né, o ano passado, a gente conseguiu uma unidade móvel de atendimento.
E a gente tem um projeto de colocar nas escolas, né? Tinha um projeto, né? Na verdade, a diretora está dando continuidade lá, mas era um dos desafios que a gente ia ter pela frente de estar colocando essa unidade móvel dentro das escolas municipais para atender as crianças de alto risco à doença cárie. Então, pensar só aquelas que estão com alto risco, que às vezes tem mais vulnerabilidade, às vezes os pais não conseguem estar levando dentro do posto de saúde. E com a pandemia a gente teve, né, um déficit de atendimento, e para a gente pensar em prevenção para o futuro, evitar perda de dente, né, e tudo, a gente já tem um controle muito grande aqui no município. Tá? O município é exemplo. Mas era um desafio que a gente tinha e eu não tive como dar continuidade e tal, mas então foi era um planejamento que a gente tinha, acabou chegando agora no final, né, do ano passado, que a gente conseguiu adquirir a unidade móvel, mas não encaro como assim, não é um arrependimento. Não é arrependimento, mas não conseguiu acompanhar. A gente não conseguiu, mas porque o projeto existe, então. Quem sabe a gente consiga colocar à frente, aí mais para frente, lá na frente, se Deus assim permitir, né, colocar em prática isso. Então, seria muito interessante. Fora isso, Thalita, sempre eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da gestão, sempre tive liberdade, respeitando, né, a hierarquia do secretário, mas sempre ouvindo e sempre trabalhando em conjunto com a gestão. Então, eu não posso apontar, sabe, assim, falar, olha, eu não consegui desenvolver isso aqui em Indaiatuba, não. Me deram condições de trabalhar com materiais de qualidade, oferecer para todos os postos de saúde, condições de equipamento. Então, essa é a diferença que quando você tem gestão, quando você tem planejamento, entendeu? Então, a gente consegue desenvolver um trabalho aqui bem feito na cidade. E é feito um trabalho... Agora eu quero fazer um parênteses, ele nem lembrou. Ele conseguiu aprovar, dentro do governo federal, vários projetos que eram financiados pela prefeitura, e a partir do momento que ele conseguiu credenciar o projeto, esse dinheiro era bancado pelo governo do estado. Vamos falar de prótese dentária. A prefeitura começou bancando. Teve mutirão, né? Só que era bancado pelo município. Dinheiro dos cofres públicos. O custódio conseguiu credenciar esse projeto. O laboratório, verdade. Que hoje recebe dinheiro do governo federal. A gente parou de gastar dinheiro do governo municipal. E o dinheiro vem do governo federal. Entendeu? Então a gente faz para todo mundo. Né? Então são coisas que Isso. ele esqueceu que ele falar dentro da gestão dele, que eu estou lembrando. Eu, como gestor, eu lembro porque ajudou muito o cofre. Né? E o próprio centro de especialidade odontológica também, Thalita, quando a gente foi até Brasília para requerer o recurso de custeio. Então, hoje, quem custeia toda a despesa, tanto do centro de especialidade aqui da Presidente Vargas quanto da Morada do Sol, é o governo federal que manda recurso também. Manda recurso. Então, e aí o município faz a gestão desse recurso. Sim. Essa é uma das coisas que sempre dentro da minha gestão, a gente cutuca o diretor, no caso, o custódio, falou assim, olha, nós temos que buscar, hoje o Ministério da Saúde dispõe qual tipo de programa para vir recurso. Estamos falando de saúde. Na educação, na FIEC, o que nós recebemos de recurso foi um absurdo, né, para a formação de mão de obra. Porque nós tínhamos programa lá, e na época era o João Neto, o meu secretário lá da fundação, falou assim, você tem que ir lá e tem que buscar esse recurso. Está aberto para receber. Então, tem que ir atrás. Uma das coisas que eu, tipo assim, admiro da minha equipe técnica, que eu levantava a bandeira, né? Eu chutava a bola, eles corriam lá para cabecear e marcar o gol. Né? A proatividade realmente é um diferencial. Então falou assim, olha, tem lá, tá aberto o convênio. Vocês têm que ir, apresenta o projeto, nós não podemos perder projeto. Então, Indaiatuba hoje, eu acredito que é uma das cidades no país que mais conseguiu recurso estadual e federal por não perder a oportunidade dos projetos apresentados pelo governo e a nossa equipe técnica ser capacitada de fazer o projeto e a gente buscar esse recurso. Então, isso aí, quando você pega no orçamento, dá uma diferença muito grande.
Porque Legal. recurso tem, né? Projeto tem, né, Reinaldo? Sempre tem Tem, projeto tem. lá em Mas tem que Brasília. ter quem execute também, É, porque não, vem essa verba e de repente se perde no o município. recurso fica lá. Às vezes você, Ou você não você não vem. apresenta o projeto ideal, Fica à você perde, disposição, ninguém vai fica lá, atrás. entendeu? Hoje, por exemplo, uma emenda parlamentar federal. Na minha época, eu apresentava uma emenda parlamentar. Eu tinha que pegar o projeto da prefeitura, aprovar na Caixa Econômica e no Ministério das Cidades, aprovar para depois o recurso vir. Hoje mudou. A emenda parlamentar hoje cai na conta da prefeitura, a prefeitura desenvolve o projeto, faz a obra, presta a conta e acaba. Então ficou muito mais fácil hoje, né? Reinaldo, falando em projeto, né? Falar um pouquinho da segurança pública. Hoje a segurança pública de Indaiatuba é uma referência, mas nem sempre foi assim. Eu me lembro, quando era jovem, eu não sei os dados, mas havia muito furto de veículo em Indaiatuba. Nossa, 17 num dia. Era complicado. Mas a segurança foi se moldando, os projetos foram sendo executados e Indaiatuba foi se tornando uma referência. Como que foi esse desenvolvimento na questão da segurança pública em Indaiatuba? Porque hoje a gente sabe que existe o COI, que é um centro entregado junto à Guarda Municipal, que consegue direcionar e reduzir a criminalidade. Lá atrás, nós associando uma empresa de tecnologia, né? Mostrando para eles o que nós pretendíamos ter em termos de monitoramento. Né? Qual era a Porque ideia, no caso? não é só monitorar o carro. O software nosso hoje tem várias ferramentas que quando você denuncia ou alguém liga que aconteceu alguma ocorrência, dentro dessas ferramentas ela usa para identificar o seu carro, sua moto, a pessoa, Pela cor do veículo. enfim, né? Então, é uma ferramenta que foi se moldando junto com essa empresa. Essa empresa hoje vende isso para as outras cidades, mas para nós não teve custo, porque a gente começou como um projeto piloto e foi desenvolvendo e está no que é hoje. E essa empresa é brasileira ou não? Brasileira. Brasileira. E ela conseguiu desenvolver em algumas outras cidades. Eu lembro que na minha época, por exemplo, roubaram o McDonald's de Vinhedo, o carro entrou em Indaiatuba e pegou o cara, que tinha já a comunicação. Na minha época, acho que tinha 6, 7 municípios já integrados ao monitoramento. Então, hoje, o monitoramento não é só um monitoramento. Se você falasse, olha, minha mulher, estão perseguindo minha mulher, você dá a placa lá, ele consegue ver se estão ou não estão. Né? E é um software. Quantas cargas roubadas que foram passadas aqui por dentro que foi apreendida? Pegou. Porque a inteligência do software faz a leitura e falou assim, ó, esse carro já é a segunda vez que está passando atrás de uma carreta. Caramba. Entendeu? A carreta é diferente, mas o carro é o mesmo. Então ele tem essa inteligência e falou assim, pô, tem coisa errada aí. Nós já pegamos um roubo de carga passando por aqui por causa do mesmo carro, seguindo a carreta, né, dando a proteção para a carga roubada. Escoltando a carga roubada. Então, foi aos poucos se desenvolvendo esse software e com a necessidade do dia a dia, o pessoal que desenvolveu o software, precisa mais disso. Precisa mais isso. Os guardas tinham falado, precisa mais isso. Então, hoje, a gente tem um belo de um software que não tem nenhuma cidade que tenha o que nós temos, né, em termos de monitoramento. Muitas pessoas olham na cidade e falam assim, putz, só tem radar. Não é radar. Câmera de monitoramento. Tem pouco radar. Acho que tem meia dúzia de radar. Eu ia comentar sobre isso mesmo. O resto Tem poucos radares. o resto é monitoramento. Né? Então- Você fala assim, pô, não é radar, é monitoramento. E tem um programa que funciona muito, que é o Vizinhança Solidária também aqui em Indaiatuba, que é através dos bairros, né? Tem monitoramento de câmeras, tem grupos de WhatsApp também, que estão interligados com o COI, que funciona muito bem, que ajuda também na segurança dos bairros Agilizam aqui. essa comunicação Isso, mesmo. isso. E das escolas municipais, das creches municipais são muito reconhecidas. São. Eu vejo. São assim, todas monitoradas também. todas. É isso que eu ia Eu comentar. reitero que até o aquele Diogo vídeo que falou, eu vi um vídeo quando numa sessão nossa aqui. quando o pessoal começou a invadir as escolas para cometer crime, e Indaiatuba soltou prontamente o vídeo de como eram as escolas. Eu Tem o achei botão do incrível. pânico, né? Tem o E botão do câmera, pânico também. câmera em todas as classes, professor junto com o monitor, Os obstáculos para entrar. duplo acesso, segurança. Nossa, é uma coisa de outro mundo realmente. Também está interligado com o COI também, tem um botão, né, do pânico nas escolas também, que ajuda a inibir, coibir também bastante a violência, né?
É uma cidade O realmente... COI é uma coisa... Somos suspeitos, mas é muito bom. O COI é fora do normal, vai, pro Brasil. Pro Brasil, Hoje o COI é fora do normal pro Brasil. Por isso que Indaiatuba é referência. É verdade. Ele é primeiro lugar, né? Ganhamos agora esse ano aqui, de 200 a 500 mil habitantes, a cidade mais segura do Brasil. Mais segura do Brasil. Muito bom. É isso mesmo. Quer comentar um pouquinho da relação da gestão municipal com a gestão estadual? O Reinaldo já comentou, Reinaldo que é comentou muito bastante. importante. A gente tem o Rogério que apoia bastante o município. É muito importante o gestor, né? Frente à prefeitura, ter um bom relacionamento junto ao governo do estado, governo federal e até mesmo aos deputados. E isso, o que você vê que realmente é um diferencial você ter essa entrada desses órgãos? Eu vou dar um exemplo, né? Quando eu estava saindo de deputado, junto com o Milton Monte, deputado federal também, nós conseguimos aprovar uma emenda de bancada, que é difícil, para Indaiatuba, que foi 25 milhões para a represa do Mirim. O que é emenda de bancada? Explica para o pessoal. Entender. Emenda de bancada é tipo assim, o estado de São Paulo tem 70 deputados. Então, quando fala uma emenda de bancada paulista, tem a emenda de bancada baiana, mineira. Então, todos contribuem. O que vai ser a emenda de bancada para São Paulo? Qual vai ser a verba que vai ser destinada? Então, tem a verba que você diz, para que vai ser? Então, aí tem a expertise para ver onde está o dinheiro. Né? Então, você vai ver qual ministério está o dinheiro para você poder pedir. E nós pedimos. Na época, a emenda nossa foi pela ANA, pela Agência Nacional de Águas, que foi por lá que é onde tinha uma verba. E a gente conseguiu, não é bem ANA, eu não estou lembrado aqui o setor, mas a gente foi lá e falou, aqui pode sair essa verba. Então nós conseguimos e o pessoal da bancada falou, não, se vocês conseguirem, tudo bem, a gente assina. Então saiu uma emenda de bancada de 25 milhões, encabeçada na época pelo Milton Monte, mas que veio para Indaiatuba. Né? Depois a importância do deputado estadual. Se não fosse o Rogério, né, usar da sua influência como deputado na CETESB, nós teríamos perdido o prazo para a execução da obra. Do Mirim. Então, nós estávamos com a verba reservada, mas nós tínhamos que ter o licenciamento ambiental da CETESB para fazer a obra. E estava aí, o gargalo foi aí. Daí onde entrou o Rogério como deputado e conseguiu fazer com que o processo, dentro da lei, tudo certinho, andasse mais rápido e a gente não perdesse a verba. Então, às vezes, um deputado não é só trazer verba para o município, aprovar leis, né, para o Estado, mas é interferir nos projetos que estão em andamento que podem ser beneficiar o município. No nosso caso, a atuação do Rogério para que o processo fosse viabilizado com uma maior rapidez para não perder a verba federal. Então, o deputado ajuda muito nisso aí. E o Rogério, eu não tenho nem o que falar, o Rogério trouxe mais de 400 milhões para Indaiatuba. Então é um diferencial muito grande. Então ele não manda bom dia, boa tarde para o cidadão. Ele manda o que ele está fazendo, né? O que ele está conquistando. Não é o que ele está pedindo. É o resultado, né? É o resultado. Então, hoje, em muitas empresas que nós estamos passando, tem pessoas que falam, pô, eu recebo aqui mensagem do seu irmão, ele conseguiu isso aqui, ó, lutou por isso aqui. Então, é legal. Não é, ou como é que tá, não sei o quê, manda sugestão para mim, não sei o quê. Isso é época de campanha. Ele não, ele posta aquilo que realmente ele está trazendo como resultado, não só para Indaiatuba, mas para a região toda. Né? Contra resultados não há argumentos. Nós temos aí, ele foi fundamental para conseguir, tem até o governador falando no vídeo, para conseguir a liberação dos recursos para fazer aqui a represa do Piraí. Já começou as obras, daqui 2 anos vai estar pronto. Né? Mas ele teve a interferência de entrar dentro do consórcio que nós temos, Indaiatuba, Salto e Tucabriúva. Ele entrou lá, interviu e conseguiu a liberação, que tem uma verba federal já liberada, mas não dava para fazer tudo. Ele conseguiu, junto ao governador, na época, fazer essa liberação com o ex-governador, Rodrigo Garcia, e depois confirmar com o Tarcísio. O Tarcísio confirmou com ele
né, que ia realizar e liberou a verba para realizar. Então, essa interferência, quando eu falo assim, nós, agentes públicos, políticos, nós temos que mostrar para o povo que nós estamos trabalhando. Tem coisa que pode até não dar certo, mas não faltou empenho, luta Pra e fazer briga acontecer. para fazer acontecer. E aproveitando falando do Rogério, como que tá a recuperação dele? O Rogério teve um acidente num Ah. treino de motocross, tá em recuperação. Deus está do lado dele, viu? Porque já era para ter ido para o céu já. Amém. Tá? Tirou os pontos ontem, né? Ele está com dificuldade ainda de falar, né? Porque a cirurgia foi Invasivo. pela Acesso traqueia, aqui pela- teve que afastar. Então a voz dele tá voltando agora, né? Mas olha, é uma coisa assim que emociona a gente. Foi salvo pelo gongo mesmo, né? É sorte que ele é muito forte, musculoso. Atleta, É, né? atleta. Graças a Deus, Se não fosse Preparado, atleta, né? O que facilita Não ia até a aguentar, recuperação. não. E outra, até hoje ele tá tomando morfina, Nossa. né? Com doses assim bem menores, mas tá tomando. Foram 18 pinos na coluna, né? Da C3 foi reconstituída a coluna dele. Sorte que não pegou medula, né? Senão tinha ficado aí paraplégico. Mas deu tudo certo. Resumindo aqui, deu tudo certo. Recuperação dolorosa. Até esses dias, às vezes, tô saindo de uma gripe forte. Às vezes dá uma dor de cabeça. Eu, nossa, essa dor não é nada perto do que meu irmão tá Perto do que tá passando. passando, Vamos passar Eu por isso aí. imagino. Tá um pouco afastado da pré-campanha, mas tá apoiando. Não, o mas Dr. vai vir pra Custódio. campanha. Vai Vem dar pra tempo. campanha. Vai dar Vai dar tempo. tempo de Vai dar tempo recuperar. vai dar tempo pra vir pra E campanha. falando nesse apoio, depois de quase já 8 anos, o atual prefeito de Indaiatuba, que é o Nilson Gaspar, por onde nós andamos, por onde nós vamos aí nas vivências políticas, ele é muito bem visto. Acho que está saindo da gestão do governo com alto índice de aprovação. Além de ter um carisma, que também é marca do grupo muito presente, político, né? ele é muito presente, muito próximo. É muito fácil ter acesso ao Gaspar. Como que o senhor vê essa responsabilidade? Porque fica ainda maior quando a aprovação é muito boa do prefeito anterior. A gente encara como uma responsabilidade. Aquilo que o Reinaldo falou, né? A régua é que é muito alta, né? Mas isso também nos dá, Thalita, tranquilidade para poder trabalhar. Porque a credibilidade que o Reinaldo tem, como foi falado no começo, né? A credibilidade que o grupo político tem, o Reinaldo e o Gaspar, aonde eu estou indo, aonde nós estamos indo, né? Eu sou muito bem recebido por essa credibilidade. Eu encaro isso como um ponto positivo. Abre portas Abre também. portas, né? Vamos dizer assim, facilita o nosso caminho e, ao mesmo tempo, também me motiva para que eu possa também ser, né, atingir as metas que nós estamos traçando para o nosso plano de governo, entendeu? Isso faz com que eu me motive cada vez mais para sempre não superar no sentido de vaidade, né, pessoal. Porque quando você está entrando numa carreira política, você tem que pensar, lógico, você tem uma realização pessoal, mas você tem que pensar, né, 90% na população, no que oferecer para a população de melhor. Então, isso acaba me motivando para que eu possa também encarar os desafios, né, e assim tentar superá-los a cada dia. Thalita, eu torço para que ele seja melhor que eu e o Gaspar junto. Porque o beneficiado é a população. É a população. Então, E como vocês estão encarando esse desafio? Porque o Reinaldo já é muito conhecido pelo seu histórico. Gaspar também já tinha histórico do SAI, já era bastante conhecido. E apesar do senhor estar junto da municipalidade, é uma figura nova, é uma renovação. Como que está sendo encarado esse desafio de apresentar o Dr. Custódio para a sociedade? Aquilo que você quer... para mim é muito tranquilo. Né? Apresentar em alguém que a gente confia e tem competência e tem a humildade de ouvir o povo, de ouvir o grupo político, de ter a responsabilidade de estar tocando esse projeto, esse planejamento que já está aí preparado para a cidade, para o futuro, né? Eu fico muito tranquilo em estar apoiando isso, né? Eu sei que ele não é nem um doido mental para fazer as coisas saírem do eixo, Fazer né? loucura. Porque é uma vez só, né? Então, mas eu acredito que o Custódio é muito disciplinado, né? É lógico que quando você assume um governo, os 6 primeiros meses
É aprendizado. Tô não me tem o que fazer. sintonizando. Não vai ter tempo de estar para a rua, né? Mas a partir do momento que, tipo assim, eu gosto de andar a cavalo, então vou dar um exemplo do cavalo. A partir do momento que você montou no cavalo e você conseguiu sair com ele e colocar ele na marcha, né? Vai embora. Aí vai coisas, embora. é. Né? Então, E, isso aí é... e também tem a responsabilidade, né, Thalita, que é o meu nome, né? Eu tive várias oportunidades aqui em Indaiatuba, construí a minha vida. Então, uma das coisas que a gente tem de sólido é o nome da gente, né? Então, eu também tenho essa responsabilidade comigo mesmo, com a minha família, no compromisso que eu tenho também, não só com o grupo político, com o Reinaldo, com o Gaspar, mas o compromisso também com a minha família. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito valor com isso. E Nome a gente só tem um. Isso, justamente. E falando em nome, Custódio, até o dia 15 de agosto estamos em pré-campanha. Teremos as convenções, depois o registro de candidatura. E, por enquanto, ainda não temos o vice. Quais estão sendo os critérios para escolher esse vice-prefeito que vai atuar com você? Nós já temos, né? Já tem? Já pode anunciar? Não, nós temos assim... Nós temos alguns nomes. Né? O critério é aquele que soma mais com o povo. O vice não pode tirar voto. Você tem que somar voto. Né? E que possa ser atuante também e ajudar na gestão. A gente não quer um vice para ficar de escanteio. Né? Mas hoje nós temos vários nomes. Tem o que destaca um pouco mais, que tem um pouco mais de peso político. Né? Então, eu gostaria muito que fosse uma mulher, mas... Eu ia comentar isso, eu não esqueço uma vez que o senhor teve essa fala. Hoje, será que vem a mulher? Tipo assim, a gente não conseguiu ainda... Nunca teve uma vice-prefeita mulher, nem prefeita mulher da Tuba, né? Não. Mas ainda vai ter. Com certeza. É que nesse mandato a gente não conseguiu preparar alguém. Não é preparar alguém... Eu não vou falar o nome de uma pessoa, mas que eu gostaria que ela fosse. Uma pessoa saiu lá de baixo, virou empresária de sucesso, uma super gestora, ficou viúva, continuou tocando os negócios, né? Tem um trabalho social muito grande. Eu gostaria mas eu não consegui convencê-la para ser. Mas ainda eu vou convencer, viu, Custódio? Quem sabe na sua reeleição. Nós precisamos de mulheres nesses espaços também, né? A Tuba merece. Mas nós temos excelentes candidatas vereadoras, né? Excelentes candidatas vereadoras. Competentes, tem muitas para poder aumentar a representatividade feminina, que é importantíssimo. O olhar da mulher é diferente. Na política também é assim. Eu não sou machista não, viu, Thalita? Eu deixo a mulher mandar, não tem problema não. A gestão, na própria gestão do Gaspar agora, né, tem a participação muito forte, né, das mulheres, né? Nós temos aí a secretária da Saúde, a mulher, Graziela Garcia, tem a Tânia, que é a secretária da Cultura, primeira-dama, tem a Graziela Milani, também, que é a secretária de Relações Institucionais, tem a Viviane, que é da parte social, Viviane Barnabé, e também tem a Graça, que é da Funsol. E agora a Rita. A Rita na FIEC. Entendeu? Então, é uma participação muito efetiva, aí, quase que 50% hoje de quem ocupa cargo executivo, né, na gestão executiva da prefeitura, são mulheres, entendeu? Indaiatuba também está se diferenciando nesse ponto, então, porque o eleitorado, em sua maior parte, é feito de mulheres. O toque feminino... 53% é mulher. Quem vota? 53%, exatamente. O toque feminino é muito importante, Thalita. Ainda falta muito para a gente eu falo assim, onde tem mulher tem respeito. Não tem brincadeira. Ninguém brinca onde tem mulher. É verdade. Né? Só se ela se der essa liberdade. Mas onde tem... Né, o homem é um pouco diferente. Mas onde tem mulher, ela põe um respeito maior, até nas discussões políticas, estratégicas, né? É interessante. Custódio, referente à pré-campanha que nós estamos, é evidente que está ao lado de Gaspar, Reinaldo, do grupo político que está há muitos anos nas campanhas, se aprende muito e se torna aquilo mais fácil, vamos dizer assim, de você conseguir atuar. Mas a gente sabe que campanha é superar os desafios, é o dia a dia. A gente vem acompanhando vocês nas redes sociais, está identificando que são muitos encontros, muitas reuniões. Conta um pouco para a gente como vem sendo isso. É uma novidade para você, porque
Você já participou de campanha do Reinaldo, participou de campanha do Gaspar, mas agora você, de fato, é o foco, é o candidato, é o pré-candidato e em breve será o candidato. Como que está sendo isso para você? Como que é o apoio da família nesse momento? Como que é o dia a dia do Custódio em pré-campanha? Ô, Diogo, primeiro está sendo muito gratificante. Toda essa credibilidade, né, que o Reinaldo tem, que o Gaspar tem, que o grupo político tem, facilita muito, né, a vida da gente. Segundo, que eu gosto muito de gente. Eu gosto de tô tendo muitas oportunidades, entendeu? Está sendo muito positivo essa troca de ideias, de informações, que até ajuda a gente a compor, né, o nosso plano de governo também, tá? E com relação à minha família, o apoio é 100%. Então, bom, né? isso foi muito bem conversado com a minha esposa, né, com os meus filhos também. Porque a rotina muda absurdamente. Completamente. Os irmãos. Né, com meus irmãos também. Eu tenho um irmão até que é colega de vocês, que ele é juiz de direito e tudo. Aqui em São Paulo bacana. e em Minas? Ele é em São Paulo, São Paulo. em São José dos Campos. Cidade Entendeu? ótima. Isso. E então foi muito bem conversado, tem o apoio da família. Os meus filhos já estão numa fase, os dois fazendo faculdade, entendeu? Então a gente já está numa outra fase de vida, eu e minha esposa também. Então foi muito bem conversado então isso não pesa, pelo contrário, me dá tranquilidade para eu poder trabalhar com a cabeça tranquila, né? E me dedicar 100% mesmo, é o que eu tenho feito aí, dedicar 100% à campanha. Homem disciplinado, viu? Então, Cumpre a agenda 100%. E referente à campanha, Reinaldo, a gente verifica que as redes sociais vêm se moldando, vêm se tornando diferencial nas campanhas, mas a gente sabe que o olho no olho, para uma campanha municipal, realmente é o diferencial. Você está junto com o cidadão ali. Ele não tem medo de discussão. Exatamente. Então, vamos discutir para poder construir. É verdade, porque muito a gente até fala dos partidos, obrigatoriamente o candidato tem que estar afiliado a um partido, mas em cidades, nas eleições municipais principalmente, em cidades menores, vota na pessoa. Vota na pessoa. É a pessoa que vai estar lá. É a grande diferença, né? Eu tenho andado, né? As pessoas já estão me conhecendo, às vezes tem um buzina na rua, doutor, tá, você vai indo, mas é curioso. Porque esse dia eu estava na padaria com o Reinaldo, eu estava tomando um café, e chegou uma senhora, falou, olha, não sei que é o doutor Custódio. O Reinaldo falou assim, conhece o doutor Custódio? Eu conheço ele de rede social, de internet, mas é um prazer te conhecer. Então, quando você pega na mão, né, a pessoa te vê, né, fala, não, o cara, ele existe mesmo aqui, isso aí faz a E faz são a esses grande eleitores diferença. que vão encontrar o senhor depois no café, na padaria, no açougue. Assim, a cobrança vai ser no olho no olho também. No olho no olho. Faz a diferença mesmo, né? É diferente quando você tem o contato, o calor humano, entendeu? O olho no olho. Isso aí faz a total diferença. E pensando nesse preparo, como o senhor falou, conversou com a sua família, estão todos cientes desse desafio. Senhor, você me ouve. Você. Senhor, você pode chamar o Reinaldo. Você. A gente está tentando aproximar o candidato do cidadão, então você. Eu vou permitir quebrar a formalidade aqui. Mas você conversou com a sua família e com certeza já tem uma dimensão muito grande dos desafios que vão vir, mas eles com certeza serão maiores do que a gente pensa. Por mais planejado que seja, sim. isso não vai ser uma surpresa. Os desafios vão existir. E dentre eles, nós que somos operadores de direito, e o Reinaldo também, formado em direito, deve saber isso melhor do que ninguém. Eu nunca vi, me corrija se eu estiver errada, um político sem processo. Independente, se você fez tudo certo, se você fez errado, você vai responder a uma demanda jurídica e talvez ela se arraste aí por anos depois de encerrados os mandatos. A gente sabe como isso é difícil. Então, eu gostaria de saber como que está o seu preparo para esses embates jurídicos que virão, como que é o seu psicológico também, porque muitas pessoas se fragilizam quando tem uma resposta de um processo, chega a citação ali, meu Deus, e agora? E do Reinaldo, como é a vivência? Você já trouxe um pouquinho que trouxe essa experiência da Faculdade de Direito para os seus negócios, para análise de contrato, para o município, mas o que mais a Faculdade de Direito te auxilia no dia a dia? Olha, a gente vê no campo jurídico que nem sempre se faz justiça, né? Isso não estou falando no meio político, no dia a dia, né? A gente vê pessoas que às vezes era para estar
enquadrado numa situação e não está. Você vê aqueles que pô, não tem nada a ver e acaba se enquadrando por algumas situações. Então, dentro do mundo jurídico que vocês vivem, e eu acompanho e vivo também dentro da minha situação, a gente vê assim que nem sempre a justiça se faz justiça. Então você tem que ter frieza, né? Jogar um pouco na mão de Deus também, que faça uma justiça divina, mas você tem que ter essa frieza para ir tocando. Porque eu vou contar um caso aqui. Eu tinha um caso que eu estava tão assim perturbado com tudo que aconteceu comigo, que eu falei assim, ó, quer saber, não vou recorrer, vou deixar, foi indo. Chegou na última instância, no STF, eu fui absolvido como inexistente, julgo inexistente essa ação. E fui condenado até lá. E chegou lá, fui absolvido. Então, a gente sabe que a primeira e segunda instância para apresentar prova, essas coisas, depois você já tem que ir no processo, onde está o erro processual, né? Para você estar discutindo, né? E às vezes você pega até na segunda instância, você não conseguiu, o juiz não analisou a sua prova. Então são algumas frustrações que traz para a gente do campo jurídico, que eu conheço um pouquinho, vocês são profissionais nisso, né? O custódio que ainda não vai entrar nesse campo ainda, mas tem que ter esse sangue frio, porque sempre vai ter pessoas entrando com processo contra a prefeitura, contra o prefeito. Eu tive uma audiência aqui em Indaiatuba, que uma pessoa do PT entrou contra uma desapropriação que eu fiz. Daí, no decorrer da audiência, a gente sabe que só o advogado fala com o juiz. Mas eu estava na posição de prefeito. Daí eu falei, excelência, posso mostrar aqui uma situação para você? Para Vossa Excelência? E levei lá umas fotos, cada 2 anos, do Google, de um empreendimento que foi feito na época da Ponte Preta, tal, que ele falava que ele tinha o terreno de lá e não existia terreno, era um pasto. Daí eu falei só que o juiz me permitiu fazer isso. Eu fui lá e pus na mesa dele. Eu falei assim, pede para ele apontar onde é o terreno dele aqui. Ou se ele já recebeu alguma notificação de limpeza, de coleta de lixos, alguma coisa que ele recebeu. Porque não existe. O juiz viu aquilo, né? Ele foi gentil comigo, né? Acho que até pela posição que eu ocupava de prefeito. Daí ele virou pro cara e falou assim, olha, você me desculpe, mas aqui você pode acusar a prefeitura. A pessoa do Reinaldo não tem nada a ver. Ele falou, não, eu não retiro minha acusação, eu quero que ele seja como pessoa, responda também. No fim, ainda o juiz ainda falou, você está errado, você quer isso, quer... O que aconteceu? Eu fui absolvido. Né? Então, são situações que a gente enfrenta no judiciário, né? Que às vezes tem as perseguições políticas, tem as pessoas que não gostam da gente, não gostam do mandato, que tem grupo político falar que não tem isso dentro da justiça. A tem. oposição sempre tem, né? Sempre tem. Então, eu acredito que ele, se não está preparado, pode ficar, porque porque a partir do bucha momento, vai vir. a partir do momento que você aceita um desafio, né, de ser um pré-candidato a prefeito ou um prefeito, se eleito de uma cidade, você tem que estar preparado para tudo, né? E também a gente tem que ter momentos de enfrentamento no bom sentido. Não quero brigar com o juiz, não quero brigar com o advogado, mas tem determinadas situações que a gente também tem que se pontuar enquanto gestor público, né? Claro. Você tem que mostrar, você tem que ir para um embate, né? Dentro de uma legalidade, né? E fazer os apontamentos que a gente precisa, às vezes, para levar um benefício, né, para um determinado local da cidade, entendeu? Então, eu me sinto preparado e sei dos desafios que eu vou estar recebendo, obviamente, tá? Mas a gente tem bons advogados também, o direito ele é passivo de debate, é passivo de discussão, né, de defesa também, e tem também a orientação do meu irmão. Foi muito bem conversado com ele falou que se precisar de mim, eu estou à tua disposição, no sentido de me orientar como irmão, né? E então, eu me sinto preparado para isso e para poder ter esse tipo de enfrentamento, senão eu não teria aceitado o convite, entendeu, Thalita? E uma vez eleito, doutor Custódio,
a sua família também fica mais visível. Como que tem sido essa situação para Camila, que é a sua esposa, e até mesmo para os seus filhos? Eles já estão sentindo na pele essa visibilidade do esposo, do pai, futuro prefeito da cidade? Até aproveitar e mandar um beijão aí para eles, para Camila, né, pro Marcelo e para Manuela. Lá em casa eles são bem discretos, né? A gente procura ficar mais discreto e aparecer nos momentos familiares nossos mesmo. Então é uma característica nossa lá. A Camila está muito bem preparada, né? Foi muito conversado com ela a respeito disso. Então ela me apoia. A gente ainda, na verdade, a gente está, né, não teve assim um enfrentamento, assim, vamos dizer assim, em redes sociais, na rua, com a população. Ainda está tranquilo. Ainda está tranquilo por enquanto, né? Mas eu acredito que a nossa conduta, né, o Diogo, Thalita, enquanto pessoa, o meu dia a dia, minha maneira de conduzir as coisas, também a maneira de conduzir a Camila também, o jeito que ela conduz a vida. A Camila é servidora pública, então ela trabalha no posto de saúde, é uma dentista de posto de saúde, entendeu? Os meus filhos também têm a vida deles, eles têm que cumprir com as obrigações deles, entendeu? Então, a gente é bem tranquilo em relação a isso. É claro que lá na frente pode vir, né? A gente sabe que hoje tem muita fake news, tem muita coisa que pode aparecer, mas está muito bem sustentado, a gente é muito bem sustentado em termos de família. E ela é uma parceirona, só me ajuda, me motiva. Todo dia que eu acordo, ela fala, bom trabalho, vai com Deus e tal. E assim a gente tá levando. Mas não somente na questão negativa, né? Na questão positiva. Não, digamos sim. assim, os seus filhos estão na faculdade. Como que tá esse assédio? Assim, a gente fica curioso, né? A questão a gente adora o bastidor. Aí chegou o filho do futuro prefeito. É umas brincadeiras, né? Assim, na faculdade, minha menina ela estuda em Minas, entendeu? Já não tá em Indaiatuba. Ela não tá em Indaiatuba, né? Aquilo, eles são discretos também, não entra muito na pilha, sabe? E eu também procuro orientar também diante da responsabilidade que é também pra gente não entrar num oba-oba, porque não é a realidade. A gente tem que estar... Mas o espelho é bom do apoio das esposas, né, Reinaldo? Sim, porque a Cris tá sempre presente, sempre apoiando o Reinaldo desde lá de trás, né? Quantos anos estão juntos já? Faz tempo. Faz tempo, melhor não falar. Perdi até as contas. E a Tânia, que é a atual primeira-dama, a esposa do Gaspar, também está à frente da Secretaria de Cultura. A Camila pensa em assumir um cargo, assim, mais próximo da gestão, não? Assim, eu acho que não é a característica da Camila, entendeu? A característica dela é de ajudar. Eu acho que ela vai ajudar bastante na parte social, né? Até também mandar um abraço para a Tânia aí, que faz um excelente trabalho, né, como secretária da Cultura aqui de Indaiatuba. Mas a Camila tem, eu acho que um outro perfil de tá ajudando, de estar procurando. Eu tenho certeza que ela vai ajudar bastante na parte social aí, entendeu? E no apoio ao prefeito. Com certeza. A Cris nunca quis assumir nada. Nunca assumiu nada, Nem primeira-dama. Sua mãe, uma época, assumiu Minha uma mãe representava a primeira-dama. Trabalha com os idosos e tal. E pegando esse gancho, vamos perguntar do Felipe também, né, Diogo? O Felipe tava aí, acho que ele saiu. Saiu? Tava aqui nos bastidores. Tava nos bastidores. Felipe, filho do Reinaldo, já tem idade para eventualmente concorrer a um cargo político. E a pergunta é, Reinaldo, ele vai cuidar das empresas do pai ou vai se tornar um político? O que você acha? Olha, eu nunca interferi na vida dele nem da minha menina, né? Falei assim, você tem que fazer o que você gosta. E eu prefiro que ele ajude a tomar conta das minhas coisas. Né? Deixa eu fazer a política daí. Mas é o destino de cada um, né? Então, eu falei assim, não adianta eu falar só, você tem que ser isso. Você não é o perfil. Mas a pergunta é, você apoiaria? Não tem como não apoiar filho, né? É complicado. Filho você tem que apoiar até o fim. Até dando certo, quebrando a cara, enfim. Se um dia ele quiser, é lógico que vai ter todo o meu apoio. Né? Mas eu já estou colocando ele na gestão privada, né? Para estar tocando algumas coisas aí que daqui a pouco eu acho que ele pega o tino, acho que ele vai gostar mais do privado do que o público.
Tá certo. Que bom. E aí, para encerrar, primeiro eu gostaria novamente de agradecer vocês. Passou voando o nosso tempo aqui de conversa. Obrigada pela disponibilidade, por tantas informações, por trazerem tanta experiência, sucesso na pré-campanha. E a gente tem umas rapidinhas, bate-pronto. Então, o Diogo pergunta, responde rapidamente o que vier à mente. Vamos lá, vamos começar com o Reinaldo, então. Reinaldo, qual que foi o dia mais feliz da sua vida? Se existe um dia. Teve vários dias, né? Eu acho que... É um que é especial que você Tirando vê o na sua nascimento cabeça. dos filhos, a gente tirando o fala, nascimento dos filhos... não, foi a eleição, né? A eleição. A primeira A eleição. primeira eleição, foi bacana. É uma coisa, assim, que emocionou muito, né? Só que do outro lado a responsabilidade pesou demais, mas foi muito bacana a gente pegar um desafio, sair lá de Gratificante, né? baixo. Tinha foi... quantos anos na época? Eu tinha de 28 para 29, né? Que eu faço aniversário em setembro. 29 anos. Assumi a prefeitura com 29 anos. Legal. E do Custódio. Custódio? Foi quando eu concluí o meu mestrado em plantodontia. Então, um desafio grande. Eu estava com muitas coisas trabalhando ao mesmo tempo e eu consegui concluir ter esse título aí de mestre em plantodontia. Então, foi um dia muito feliz para mim. Que legal. Vamos inverter agora, vamos começar pelo Custódio. Custódio, o mundo precisa mais do quê? O mundo precisa mais de, vamos dizer assim, talvez paz, né? Paz. O mundo precisa mais de paz, de mais entendimento, de mais compreensão, né? Eu acho que é o que o mundo está precisando hoje. E pra você, Reinaldo? Tá faltando mais educação entre pai, mãe e filho. Né? Ter esse convívio mais Professor próximo, também, né? né? Professor. Então, eu acho que a sociedade necessita... Tudo começa Você em põe um casa. filho no mundo, você tem que ter essa consciência de convivência em família. De respeito. A educação, o filho vai para a escola para aprender. A educar, a gente educa em casa, né? Então, eu acho que está faltando para o nosso país, para o nosso mundo, é mais essa aconchego do lar, né? A educação, a orientação, para que essa criança, esse adolescente, seja um homem do futuro. Então, eu acho que o que mais falta hoje no nosso país é isso. Legal. Eu concordo. Reinaldo, se você tivesse um pedido para ser realizado no mundo, qual que seria? Custódio prefeito. Ó, coisa boa. Aí sim. E você, Custódio? Porra, cara, Um pedido pro mundo. um Qual que pedido seria? para o mundo seria ser prefeito. Aí né? tá certo. O nosso mundo, né? Pro nosso Sim, país. todo mundo. Isso, Sim, sim. E a mensagem final? Começar com o Reinaldo. Reinaldo, onde você se vê daqui 5 anos? Olha, daqui você pegou eu agora meio virada, né? Eu adoro o poder público, adoro a política em si, né? Eu estou num desafio privado que está dando muito certo na minha vida. Então eu fico muito dividido hoje, né? Mas eu acredito que lá no futuro talvez eu possa pensar em alguma coisa a mais, politicamente falando. Mas hoje eu estou muito realizado, né? Dentro da minha família, dentro dos meus negócios e das metas que eu criei como desafio na minha vida privada, né? Então, hoje, eu posso dizer que lá atrás eu criei as metas públicas. Hoje eu criei as minhas metas privadas e que eu estou atingindo e estou muito feliz com isso. Então, a minha satisfação de realização dentro da iniciativa privada estou muito satisfeito, né? Que isso aí afoga um pouquinho a parte política. Mas como nós estamos no período eleitoral, né? Não tem o que fazer. Não tenho... eu estou envolvendo nesse período eleitoral porque eu quero Indaiatuba em boas mãos. Porque, por mim, se ganhar Pedro e Paulo, para mim não vai mudar nada a minha vida. Mas eu sei que muda muito a vida do cidadão aí fora que precisa do serviço público prestado. Então é por isso que eu estou me readequando minha agenda e podendo estar andando aí, apresentando o Custódio, avaliando o Custódio, porque eu quero ver Indaiatuba em boas mãos. Depois que ele ganhar, ele me aciona. Estou precisando de tal coisa, me dá uma instrução, me dá uma ideia, vamos debater qualquer coisa, eu vou estar 100% à disposição. Mas hoje eu estou focado na minha vida privada. Legal. E você, Custódio? Onde você se vê daqui 5 anos?
Ô, Diogo, diante dos desafios, né? Diante do desafio que eu tenho pela frente... Reeleição, Custódio. Aí sim. A gente pergunta justamente, 5 onde- anos vai estar ali reeleição. aonde eu iria chegar, Renan. Diante do desafio que eu tenho, né, eu espero daqui 5 anos tá numa reeleição, ter entregado para Indaiatuba todos os projetos, né, todo o planejamento que a gente tem traçado para Indaiatuba, né, com a consciência tranquila, né, em paz, com a sensação de dever cumprido e encarando uma reeleição, se assim Deus permitir, né, para a gente também dar continuidade aí e ter novos projetos pela frente também. Claro. Né? A gente tem que pensar na parte política do nosso grupo político também, né, em alcançar novos voos, novas pessoas aparecendo também. Eu acho que é importante a gente também pensar numa composição cada vez maior aqui, em novos cargos políticos. Eu acho que é importante a gente pensar nisso também. Custódio e Reinaldo, obrigado por terem vindo à sessão. Foi excelente o episódio, né, Thalita? Com certeza, vai ficar histórica. Muita gente vai gostar. Com certeza. Obrigada. Então, essa foi a nossa 5ª sessão. Até a próxima. Até a próxima. Então, essa foi mais uma sessão. Você pode nos encontrar aqui no YouTube, Sessão Aberta, no Instagram, @sessão_aberta, em todas as plataformas de áudio e vídeo. E no meu Instagram pessoal, @Thalita Patz. E no meu, @Diogo Passos Fernandes. Queria aqui agradecer mais uma vez o Diogo, a Thalita, pela oportunidade de estar participando aqui do Sessão. E pedir para vocês me acompanharem aí no Instagram e no Facebook, no @Dr. Custódio Tavares. Eu no Instagram, Reinaldo Nogueira Indaiatuba. Nos acompanha lá que tem muita história para contar.